Fala pessoal, tudo bem? E olha só, vou falar sobre um termo aqui com vocês, tá? Que eu acho que é extremamente importante para você, empresário que me acompanha no Brasil e fora do Brasil. Seja, ó, primeiro, democracia não existe dentro do comercial. Ponto. Por que não existe, tá? Uma roleta de leads, cada um ganha o seu. Não existe isso, entendeu? Não existe porque ninguém faz igual todo mundo. Tu vai ter um vendedor que performa mais, tu vai ter um vendedor que dá o sangue, o outro que não dá nada, entendeu? Então, democracia dentro do comercial não existe. Luiz, eu sou democrático. Eu acho que todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ter oportunidade. Cara, não tem problema nenhum. Faz do jeito que você está achando que tem que fazer e eu torço de verdade que o teu comercial prospere, entendeu? Imagina, eu vou torcer que tu quebre a cara, jamais eu. Tomara que funcione, né? Comigo nunca funcionou. Comigo sempre funcionou o quê? Quem faz mais, ganha mais. A quem muito é dado, também muito será cobrado, né? Então, e eu, né, vamos ser sinceros, não é isso assim, o Luiz tira da cabeça, né? Pegando a parábola de Jesus ali, para quem não conhece a parábola dos talentos, ele pegou um talento e deu para outra pessoa, ele pegou 5 talentos, deu para outro, e 10 talentos deu para outro. Teve uma que multiplicou os talentos, voltou com 20 quando ele voltou. Teve uma outra que deixou aquele talento escondido e uma outra que gastou, né? As pessoas normalmente acham que só a que gastou foi punida, mas não, a que deixou escondido o talento por medo também ficou por ali, né? Então, como essa parábola, né? Jesus ensina que a gente tem que sim multiplicar, porque ficar parado lá não faz sentido, né? Porque, então, até isso se trata de dinheiro, se trata de riqueza, e se trata daquilo que a gente tem disponibilidade, né? Eu volto a dizer a frase que eu gosto muito, tá? Que é a do... Meu Deus, esqueci o nome agora do escritor, aquele filósofo, tirei foto no aeroporto, ele foi para Congonhas ainda. Cortella, tá? Fazer o melhor das condições que nós temos, enquanto nós não temos condições de fazê-lo melhor ainda, né? E ali conta essa história quando ele chegava em casa e a mãe dele colocava lá um tomatinho cereja num prato de macarrão simples. Mas aquele tomatinho cereja dava um tchan, né? Então, assim, democracia, joga fora. Mas eu sou democrata. Tranquilo, então coloca lá a democracia no teu comercial. Bom, tu também não pode ser, né? Aquela pessoa que putz, sabe? Eu venho de uma cidade pertinho de Jaraguá do Sul aqui, Santa Catarina, Joinville, Xereder, talvez seja dessa região. Cara, aqui tem uma alemãozada forte, entendeu? Os caras são bravos, entendeu? Bravo, 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 né? Um dos meus chefes que trabalhou comigo me ensinou muito, tá? Ele, ele deve estar até vendo esse vídeo, sabe? E eu gosto muito dele. Até hoje ele me contrata para botar BI na empresa dele, para botar a parte de dados em tecnologia. A gente trabalha com projetos de importação quando tem que resolver alguma coisa. E ele era brabo, entendeu? Mas tipo assim, brabo de quebrar coisa, entendeu? De bater e, sabe? Aqui na nossa região tem muito disso. Isso não é só com ele. Não sei de que região você está falando, que você está vendo esse vídeo, do mundo, né? Eu já vi setores que, por exemplo, o gerente comercial não podia nem berrar, entendeu? Só de olhar torto assim ou não falar, a pessoa já ficava sentida, né? Eu venho de uma cultura da onde eu trabalhei, né? De muita porrada, entendeu? Sem tipo de verdade mesmo, sabe? De muita porrada, entendeu? De cara, de pegar mesmo e falar, ô, sabe? De indignação mesmo, né? Esse ambiente, ele é um ambiente de muita pressão, tá? E eu particularmente gosto de impressão em comercial, porque vamos pensar, tudo na nossa vida é matéria, né? E assim, a única coisa que pode mudar o nosso estado em performance, quando a gente já tem performance, a gente muda de estado, a gente está no estado atual, a gente já tem performance, né? E a única coisa que nos faz mudar de estado, e lembrando que nós também somos matéria, nós também temos o corpo, né? A única coisa que muda a água de estado, né? E isso vai lá na química, tá? A fórmula PVT, que é uma constante, né? Pressão, o produto pressão por temperatura dividido pelo volume, né? Aí tem as transformações isobárica, isovolumétrica, enfim, né? O produto PVT é uma constante, ou seja, ou tu mexe na pressão, ou tu mexe na temperatura, ou tu mexe no volume. Já sabia disso? Então, olha lá, para tu trocar água de estado, a água está no sólido, tu quer que ela vá para o líquido, né? Tu precisa mexer ou no volume da água, pô, sério, Luiz, isso sério. Tanto que se tu pegar uma água e ela tiver, por exemplo, meio morna, assim, né? E tu colocar numa seringa, bota a água mais quentinha numa seringa e tampa ela, bota numa seringa. Aí tu tampa. Quando tu puxa a seringa e tu cria um vácuo ali dentro e ela expande, tá? PVT.
ter, entendeu? Tu pode ver que o volume vai aumentar e, como consequência, o volume aumentando, né, ela vai entrar em estado de ebulição ali dentro, entendeu? Então, a gente consegue fazer várias experiências químicas assim, nesse sentido, mas o ponto dessa aula é pressão, temperatura e volume mudam o estado físico na matéria. Gente, eu e você conseguimos mudar de volume? A gente consegue aqui mudar de volume assim, só se engordar muito, né? Eu emagrecer. Mete Ozempic, mete Monjaro no que tá na onda agora e aí vai funcionar. Mas a gente não consegue mexer o volume. Mas pressão e temperatura a gente consegue, entendeu? E aí quando a gente diz bota pressão é o quê? É impor pressão. Quando a gente diz aumentar a temperatura é o quê? Cara, é aumentar a temperatura, né? Então sim, eu sou favorável a utilizar pressão e temperatura para mudar estado, ponto de estado do comercial, assim como na matéria isso já funciona, não tem como não funcionar com equipe, né? Pessoas são formadas e são compostas de matéria, tá bom? Então, eu acho muito interessante sim trabalhar com uma paulada um pouquinho mais forte, entendeu? Mas não adianta hoje, tá? Tu só ter essa parte da rispidez, vamos dizer assim, do comando. O comando é importante, para onde a gente vai é muito importante, né? Mas com o comando certo, a gente consegue ir atrás de capacidades cognitivas, né? Que são capacidades intelectuais, contratar fornecedores, contratar sistema, contratar agências que vão gerar lead, ótimo, né? E de um tempo para cá, os gestores comerciais, talvez você esteja nesse cenário, inclusive, né? Isso deve ter o quê? Surgindo em 2005 para cá, né? Quando eu era muito jovem ainda, a parte de capacidade intelectual começou a ser discutida muito, né? Começaram os coaches, a questão de inteligência cognitiva, inteligência emocional. Antes tinha só o QI, né? Que era o coeficiente intelectual. Agora a gente fala muito do que é o coeficiente emocional, né? E tem a questão de emoção, e daí tem muita gente que fala muito do emocional também não leva o cognitivo na prática, né? Então a gente tem um balanço aí para atribuir. Hoje nós estamos no cenário onde nós precisamos balancear coeficiente intelectual com coeficiente cognitivo, com coeficiente emocional e criar uma harmonia aqui, né, entre um cara que tem um comando, né, se tu tiver até um assistente, tu pode ser um policial bonzinho, um policial malvado, né, tem um comando para poder fazer a gestão desse comercial, que é colocar as pessoas certas nas pontas corretas, né, de forma democrática ou não. Tá? E aí eu queria dizer esse ou não aqui. Tem muita gente que no ou não usa um favoritismo, tá? Usa, né? Por algum ponto específico de achar que essa pessoa nova precisa receber coisas e agrados diferentes, né? Ou a recíproca também é verdadeira. Às vezes pega o cara que está há mais tempo de casa para ter alguns benefícios a mais dentro da operação, né? Eu, para você, queria deixar claro aqui, tá? Que sim, eu acredito que você precisa colocar pressão, precisa colocar temperatura, precisa sim capacitar e criar essa harmonia, tá? Entre coeficiente intelectual e emocional, tá? Mas, tá? O seu guia, tá? O seu guia, ele precisa ser a tecnologia. Por isso, tecnocracia comercial. Tá? Eu não estou falando aqui para você que a tecnologia ela deve ser oposta ao teu processo comercial. Muitos gestores acham que a tecnologia é contra, tá? Preencher CRM é uma dor da empresa, né? Quando bem implementado, ele deixa de ser uma dor. Só para ter uma noção, eu conheço vários projetos comerciais que eu implementei. Cara, hoje os vendedores eles não querem ser aquele time por conta do CRM. Eles não querem sair da equipe por conta do CRM, das tarefas ali distribuídas do mecanismo na máquina de geração de demanda recorrente que está lá implementada, entendeu? Isso é fato, isso é verdade. Então, a tecnologia, primeiro, ela não é uma inimiga do teu comercial, não é, esquece isso. Se tu acha que é, cara, te convido aqui a consumir mais conteúdo desse canal, você vai entender que ela não é. Ela também não é só uma aliada. Ela é uma aliada do comercial, né? Assim como, por exemplo, a gente está vendo aí a questão de tecnocracia que está surgindo, sabe? A gente hoje já vive, na minha opinião, né, uma tecnocracia, tá? Aí em âmbitos políticos, né? Joga lá para pesquisar um pouquinho lá da Palantir Technologies, entendeu? O que está acontecendo com a Dodge, tá? Alexandre Scarpa, tá? Que é um dos donos da Palantir, República Tecnológica, enfim. Eles não estão usando a ferramenta como uma aliada do governo, eles estão usando a ferramenta como guia. Vocês estão entendendo? Ela é a direção.
entendeu? Ela é a direção. É para ela que a gente caminha e é a partir dela que a gente toma nossos dados estratégicos. Eu recomendo que no seu comercial você comece a implementar essa cultura onde a tecnologia ela não é, tá? Um suporte, ela não é só uma facilidade e ela também não é inimiga. Ele é a direção, um ambiente tecnocrático, aonde não é você que decide quem vai receber mais ou menos lead por corretor, aonde não é você que vai decidir, por exemplo, deve ou não participar de uma campanha específica, entendeu? Mas sim a própria tecnologia que toma isso a seu favor. Na prática, Luiz, eu tô entendendo, mas eu não tô entendendo. Cara, isso aqui, ele, além de favorecer decisões mais estratégicas, isso aqui te faz tirar um fardo dentro das tuas próprias decisões, né? Quando alguém, por exemplo, hoje uma das grandes dificuldades do comercial quando se fala em leads e vendas é o quê? O cara ele não performa e ele fica reclamando que não recebe, ponto, tá? Isso vale qualquer empresa, tá? Tira o relatório disso, joga, por exemplo, numa inteligência artificial, joga e fala, ó, eu tenho esse vendedor e aquele vendedor. Daí aquele vendedor tem um monte de tarefa, aquele vendedor tem um monte de tarefa, um monte de venda, e esse aqui não tem tarefa, não tem venda nem nada, né? E pergunta para IA na frente do teu vendedor, pergunta pro GPT, eu tenho esses 3 vendedores e eu quero gastar agora, por exemplo, R$20 mil com uma campanha de marketing para os próximos 2 meses. Qual dos 3 tu me recomenda que eu faça a divisão de verba para poder bonificar, né? Com base numa divisão justa aí, vamos dizer assim, quem que merece mais, né? E ver o que ela vai responder. O que vocês acham que ela vai responder, né? Isso é tecnocracia, tá? Isso é pegar o que tu tem à tua disposição, né? E não de maneira ríspida, né? Mas de maneira direta, olhar, cara, eu não tenho capacidade intelectual para discutir contigo também, que não tem capacidade intelectual, discutir contigo, por exemplo, com uma analista de dados que tem processamento muito mais rápido que eu, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos levar para ela, entendeu? E aí a gente começa, todo mundo começa a entender que, poxa, realmente faz todo sentido, tá? Então, um ambiente tecnocrático, primeiro de tudo, ele é um ambiente justo. Segundo, ele é um ambiente imparcial, tá? Ele é um ambiente imparcial, tá? E, cara, imparcial por quê? Porque ela não tá vendo nem nada, sabe? E terceiro de tudo, tá? Ele é um ambiente de performance, né? E nessa performance eu gostaria de destacar para vocês justamente, né? Essa questão de aumento de pressão e temperatura. Por quê? Porque aqui a gente começa a sair da nossa zona de conforto, né? E esse cara aqui, por exemplo, ele, nesse modelo tecnocrático aqui, ele pensa, putz, eu fiquei de fora, né? Ele vai lá e pensa, eu preciso mostrar, né? Eu preciso mostrar pro ecossistema que eu estou, né? Que eu sou digno de continuar lá dentro. E não é só você, então vai criar uma harmonia, uma sinergia ali dentro, né? Entre a análise, entre os dados e entre a operação das pessoas que estão lá dentro. Por quê? Porque ela quer, né? Tá gerando esse resultado. Por quê? Porque senão, né, nas mini sociedades que você montou, no seu time comercial, ele deixa de performar, né, deixa de receber os agrados, sejam ele lead, sejam ele bônus, seja qualquer que seja, qualquer eles que forem, né? E eu particularmente aqui, pessoal, quando eu monto operação comercial, né, a parte de comissão, né, eu coloco dentro lá do ChatGPT, vários chat GPT Pro, clica lá em criar GPTs, tu consegue criar as tuas regras de negócio lá, por exemplo, assim, se o vendedor tiver vendido X, ele ganha X comissão, se ele tiver vendido Y, ganha X comissão, o gerente ganha tanto, sabe? Tu consegue criar ali, por exemplo, para que o teu vendedor nunca mais tenha que te perguntar as coisas, ele pode perguntar direto no GPT, né, as regras de negócio com base em comissão. Por exemplo, ele vendeu esses pedidos nessas datas, né, para esse cliente e metade é da carteira, metade não. Fala para ele escrever na IA e a própria IA já vai dizer o que é justo de comissão para ele ou não, entendeu? E quando vai receber, porque são as regras de negócio que você criou. Isso é lá em GPTs, vai lá em criar GPTs. Então, cara, hoje a gente tem tanto ambiente, tanta ferramenta favorável para reduzir a nossa carga de atividade, né? E criar um ambiente mais favorável, que eu recomendo que você, gestor, não fique de fora disso, tá? Então, pessoal, queria deixar esse recado. Aplique em tecnocracia comercial, tá? Porque hoje a gente vai ter cada vez mais esse termo aí das nossas vidas, não só na área comercial, mas inclusive na área política, tá bom? Obrigado pela tua atenção até aqui, tá? Mais para dividir uma ideia com vocês e até o próximo vídeo desse blog.